Amém, bom dia igreja, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um culto. Estou muito feliz de estar aqui. O Senhor vem falando conosco desde o culto das 7h30, através dos louvores, da palavra. Que o Senhor fale com você nessa manhã, amém? Nosso pastor, ele está em viagem, está em Recife, chegando lá na igreja do pastor Ivo. Esteja orando por ele para que dê tudo certo lá. E essa semana ele já volta já para cá, amém? Bom, às quintas-feiras, nos nossos encontros de fé, nós estamos em uma série de mensagens que tem o tema Firmes até o Fim. E eu preguei uma mensagem nessa série na quinta-feira agora e quis trazer essa mesma mensagem no culto dessa manhã hoje. Que o Senhor fale ao seu coração, o tema dessa mensagem, Festa no Céu, amém? Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 96, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Se você quiser, você pode acompanhar na tela. O texto diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Quero ler também Lucas capítulo 10, verso 20. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado porque nós estamos diante da Tua Palavra, Pai. O Senhor tem compromisso com a Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra é quem nos transforma, Pai, por meio da ação do Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo de fato venha nos encher essa manhã, Pai, nos encher de tal forma, Pai, que possamos compreender aquilo que está posto diante de nós, possamos discernir, Pai, tomar decisões a respeito da nossa própria vida, Pai. Que tudo isso seja para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Nos ajude, Pai, que o Teu Espírito Santo me ajude nesse momento, Pai, a comunicar a Tua palavra, comunicar algo que de fato faça sentido para nós, Senhor Jesus. É isso que eu peço, em nome santo de Jesus, amém. Bom, semana passada foi meu aniversário, completei 26 anos. Quando vai chegando perto do nosso aniversário, a gente vai criando expectativa, a gente vai já pensando no que a gente vai ganhar, surpresa, tal. E aí o que eu faço? Vai chegando antes, um tempo antes assim, eu vou jogando uns verdes para minha esposa. Eu mostro uma foto do que eu quero ganhar, mando no direct do Instagram, ó amor. E há um tempo atrás eu tinha mostrado para ela uma chuteira que eu queria ganhar. Eu jogo bola, né? Chuteira é um pouco caro, mas aí eu já fui mostrando há tempo atrás para ela ir se programando, planejando. Aí fui lá mostrando, chegou meu aniversário. Aí eu na expectativa, né, de ganhar um presente. Aí ela chegou para mim e falou assim, ó, comprei seu presente. Falei, ô, legal. Aí ela, mas não cria expectativa não, porque é só uma lembrancinha. Aí eu falei, já era chuteira, né? Não vai ter, mas beleza, né? Que vale a intenção, a lembrança, o carinho, né? Com certeza eu vou gostar. Aí eu tava numa expectativa lá em cima, ela falou que era só uma lembrancinha, fiquei mais apático. Fiquei, tá, né? Uma caneca, uma agenda, se vier, tá ótimo. Vou usar, beleza. Só que eu não sei, homens, como é a mulher de vocês. A minha, quando ela prepara alguma coisa, ela fica ansiosa. Ela não se controla, mas você não vai tentar adivinhar o que é? Uma lembrancinha, que eu vou querer ficar tentando adivinhar, né? Aí ela, não, vou te dar dica. Aí eu falei, mano, isso aí tá estranho, velho, porque ninguém fica animado assim com lembrancinha. Tá estranho isso aí. Aí eu comecei a dar uma animada. Falei, mano, tem coisa aí, tem coisa. Aí passava um dia, beleza, ela, tá chegando o presente, hein? Aí eu, não, beleza, né, legal. Falei, mano, ela preparou alguma coisa. Quando o presente chegou e ela me entregou, aí eu entendi esse comportamento dela. Por quê? Eu
Fiquei amuado, porque ia ganhar uma lembrancinha, mas ela estava na expectativa, porque ela sabia que eu não ia ganhar só uma lembrancinha. Quando chegou o presente, o que era? A chuteira. Aí eu fiquei feliz, ela ficou feliz, e a gente comemorou junto. Eu parei para pensar nessa situação, e falei assim, Jesus, ele faz a mesma coisa que a gente, com a gente. Por quê? Ela estava nessa expectativa, ansiosa, feliz, alegre, querendo que eu visse logo aquela surpresa, porque ela sabia o que era. Ela já tinha visto, e ela sabia que eu ia ficar muito feliz. Jesus faz a mesma coisa porque Ele já preparou algo para mim e para você. Ele sabe o que é. Ele está na expectativa de ver você recebendo esse prêmio. Jesus, Ele já preparou a nossa festa. Só que a gente fica meio amuado nessa corrida cristã, na corrida da fé, porque a gente ainda não viu, a gente ainda não sabe, a gente não conhece, não sabe como vai ser essa surpresa, não sabe como vai ser essa festa. Mas Jesus, Ele sabe, e Ele está na expectativa de te ver chegando. É diante desse cenário, dessa ilustração que eu quero percorrer na minha mensagem. Em Lucas 15, Jesus ele conta 3 histórias. Ele fala sobre uma ovelha perdida, ele fala sobre uma moeda perdida e ele fala sobre um filho perdido. No final de cada uma dessas histórias, Jesus ele descreve uma festa de celebração. O pastor ele dá uma festa por conta da ovelha que estava perdida e agora foi encontrada. A dona de casa ela dá uma festa por conta da moeda que estava perdida e que agora foi encontrada. E o pai ele dá uma festa em honra ao filho que estava perdido e agora foi encontrado. 3 parábolas e cada uma delas termina com uma festa. Em cada uma dessas parábolas também tem o aparecimento de uma palavra muito especial: alegre. Com relação ao pastor que encontrou a ovelha, Jesus ele vai dizer: e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quando a dona de casa ela encontra a moeda perdida, ela fala: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E o pai do filho pródigo, ele precisa explicar ao irmão mais velho o seguinte: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bom, com isso nós entendemos que é muito claro que Jesus ele fica mais feliz quando o perdido é encontrado. Para ele, nenhum momento se compara com o momento da salvação. Lucas capítulo 15, verso 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, nós compartilhamos dessa mesma alegria quando um pecador se arrepende? Quando você ouve que um pecador se arrependeu, que alguém se converteu, você celebra, você faz festa. O seu dia bom, ele se torna um dia melhor quando você descobre que um pecador se converteu. Ou o seu dia ruim, ele melhora quando você sabe que alguém próximo a você se rendeu aos pés do Senhor. Você sente a urgência de celebrar isso. Quando uma alma é salva, o coração de Jesus transborda de alegria. Agora, a mesma coisa pode ser dita a respeito de nós. Nós transbordamos de alegria quando uma alma é salva? Ou será que a igreja tem comemorado pelos motivos errados? Tem feito festa por motivos fúteis? Quando eu olho para a igreja do nosso tempo, nós temos celebrado coisas que o céu não celebra. Não tem festa no céu, não haverá festa no céu, se o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição ou não.
Não haverá festa no céu se o Lula sair do poder. Não haverá festa no céu se o seu eleitor ganhar. Não haverá festa no céu se tiver marcha para Jesus na cidade. Não haverá festa no céu se o prefeito colocar uma placa na cidade dizendo: Indaiatuba é do Senhor Jesus. Não. Não haverá festa no céu com construção concluída. Mas a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós estamos em expansão, nós estamos crescendo. E nós vamos celebrar quando a construção estiver pronta. E amém por isso, glória a Deus. Mas se a gente finalizar a construção, não tem festa no céu. Agora, se nós pregarmos o Evangelho, que leva o pecador ao arrependimento, para que cada vez mais pessoas se acheguem a esse lugar, e por isso nós precisamos de um espaço maior, pela conversão dessas pessoas, haverá festa no céu. Agora, quando nós olhamos para isso, nós precisamos fazer uma pergunta: por que é que Jesus e os anjos se alegram pelo um pecador que se arrependeu? Por que a festa no céu quando um pecador se arrepende? Por quê? Aí eu volto para aquela ilustração. Sabe por que tem festa no céu quando um pecador se arrepende? Porque Jesus e os anjos já viram algo que nós ainda não vimos. Eles sabem de algo que nós ainda não sabemos. Eles sabem o que o céu aguarda. E eles estão na expectativa de te ver chegando no céu. Sabe por quê? Porque quando você chegar no céu, algo maravilhoso vai acontecer. Quando você chegar no céu, vai acontecer uma transformação com você. Você se tornará exatamente como o Senhor Jesus. Você irá amar de forma perfeita. O seu coração se tornará puro. Você conseguirá entender todos os aspectos a respeito de Deus. Você irá adorar o Senhor de forma correta. E quando você se tornar como o Senhor Jesus, exatamente como Ele, o Senhor Jesus e os anjos olham isso acontecendo e celebram. A palavra de Deus diz que quando nós formos transformados, nós iremos olhar uns para os outros e nós iremos poder adorar o Senhor, porque nós estaremos vendo toda a plenitude do ser de Deus uns nos outros. Eu vou olhar para o pastor Lauro e eu não vou ver o pastor Lauro como o pastor Lauro é hoje. Eu vou ver o pastor Lauro como Jesus é, perfeitamente, e eu vou poder celebrar. Por isso, quando alguém se converte, há festa no céu. Um outro motivo pelo qual a celebração é que uma parte é pela nossa chegada, essa expectativa, a nossa transformação. A outra parte vem por conta da nossa libertação. Jesus se alegra porque nós vamos chegar no céu e celebraremos no céu, mas Ele se alegra igualmente porque nós fomos salvos do inferno. O que resume o horror do ambiente do inferno é só um: Jesus não está lá. Sabe por que há festa no céu? Sabe por que haverá festa no céu quando nós chegarmos? Porque Jesus vai estar lá. E se Jesus não estiver lá, não tem motivo para festa. Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa festa, Jesus é a nossa salvação. E porque Ele está lá, e nós teremos uma comunhão plena com Ele, a festa no céu. Bom, quando nós ouvimos que seremos transformados exatamente igual a Jesus, iremos festejar, celebrar, nós precisamos trazer essa realidade para aqui, agora, hoje. Nós precisamos viver essa realidade hoje. E se nós quisermos ser como Jesus, nos tornar como Jesus, nós precisamos olhar para as pessoas que são salvas e começar a celebrar hoje. Não quando nós estivermos no céu, agora, quando alguém é salvo, quando alguém ouve o Evangelho e se converte, a igreja precisa festejar. E se nós quisermos também sermos iguais a Jesus, nós precisamos olhar para aqueles que ainda não se converteram e pregar o Evangelho. Nós somos promotores de festas no céu.
Nós precisamos evangelizar, pregar, porque quando um pecador se arrepende, quando alguém é salvo, esse é um motivo de maior alegria no coração de Jesus. E se quisermos ser iguais a Jesus, nós precisamos fazer com que isso seja o motivo da nossa maior alegria. Não tem alegria maior do que você pregar o evangelho da salvação e essa pessoa se converter. Se você ainda não experimentou dessa alegria, eu convido você a começar a pregar o evangelho da salvação. Bom, cada pessoa que você conhece recebeu um convite para essa festa no céu. As pessoas que te cercam no seu trabalho, aonde você estuda, na sua casa, todos receberam um convite para essa festa. Quando essa pessoa aceita, celebre. Mas quando essa pessoa está meio apática, achando que é só uma lembrancinha, aí você tem que fazer igual minha esposa fez. Não deixa ela ficar apática, fique em cima dela. E aí? Você não quer conhecer mais? Você não quer saber mais sobre? Você não quer saber o que te aguarda? Você não quer viver isso? Sabe por que você precisa insistir? Sabe por que você precisa falar? Porque essa festa está chegando. Essa festa está cada vez mais próxima de acontecer. Essa festa está perto. E você não quer que as pessoas que você ama, deixem de ir a essa festa. Você precisa pregar o evangelho. Amém? Bom, conectando com isso, queria ler com vocês a parte B do versículo 1 de Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1. A parte B. O texto diz assim, e agora eu vou conectar essa questão da festa do céu com esse versículo. Corramos com perseverança a corrida ou carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu não sei se você é parecido comigo, mas eu acho que sim. Ou alguns são meio orgulhosos e não vão admitir. Mas tem muita coisa que eu começo e eu paro na metade. E você não deve ser diferente. Academia, por exemplo. Eu duvido que todo mundo aqui cumpriu a promessa que fez no começo do ano. Esse ano vai. A gente está em maio. Eu tenho certeza que alguns aqui já pararam. Porque eu já parei. Já estou de boa, já fiz o que tinha que fazer. Não fui até o final. Parei na metade. E eu acho que você é parecido comigo. Ou então, um testemunho aqui. Meu pai fica louco comigo por causa disso. Mas fazer o quê? Terminei a escola, terminei o terceiro ano do ensino médio, vamos para a faculdade. Animado, ansioso, vou começar a faculdade e tal. Fiz uma prova lá da FATEC, de vestibular, passei, ganhei uma bolsa lá, vou começar a estudar, gestão empresarial, vamos que vamos. Vida universitária, conhece gente nova. E o que a rapaziada falava no meio, nossa, a faculdade é muito bom. Você sai a hora que você quiser. Se você quiser sair, você sai. Se não quiser para lá, você... E eu, deslumbrando essas coisas, né? Faculdade, tal. 17 anos. Comecei a faculdade, né? E na frente da minha faculdade tinha uma lanchonete, que tem ainda até hoje, né? Que é a Salgadinha do Tio Rô. Na frente. Fiz umas amizades lá. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Chegava na sala, pegava a presença, saía da sala, ia com os meninos comer salgadinho do Tio Rô. E ficava lá, conversando, tomando Coca-Cola. Foi chegando no final do semestre, tô pegando DP em um monte de matéria. Eu falei, lascou. E aí eu descobri, eu não sabia, que se você pega DP em uma quantidade de matérias lá, você perde a bolsa. Eu falei, se eu perder essa bolsa, meu pai vai acabar com a minha vida. Não posso. Fui falar com a professora. Falei, professora, me ajuda, eu preciso passar em mais uma matéria, senão eu vou perder a bolsa, me ajuda. Ela falou, ó, faz essa prova, faz essa matéria, faz isso, faz aquilo que você consegue. Beleza, beleza. Fui lá, fiz tudo o que tinha que fazer, passei, não perdi a bolsa, falei, depois eu resolvo essas DP aí, e vamos embora. Começou o segundo semestre. O que eu falei? Agora vai. Foi? Não.
salgadinho do tio Rô, estralando todo dia, a gente lá conversando. Aí eu falei, eu vou ter que falar pro meu pai que não estou dando conta, os professores estão muito puxado e comecei a inventar umas coisas na minha cabeça, mas comecei e não fui até o final. Me arrependo muito disso, inclusive, de não ter finalizado essa faculdade, mas parei na metade. Agora, com certeza, algumas coisas na sua vida você também deve ter começado e parado na metade. Academia, faculdade, projeto, reforma, estudos, não sei, começou e parou. Ou coisa besta, que você fala que vai até... Quer ver um negócio bobo que a gente fala que vai fazer até o final e não faz? Mulheres, vocês são assim. Vão assistir um filme. Vou assistir até o final com você, amor. Não vou dormir. 15 minutinhos, falou que ia até o final, não foi, parou na metade. É ou não é? Homens, é ou não é? Eu sei que é. Isso quando vai no cinema, paga o ingresso e dorme no cinema. Aí não dá. Mas a questão aqui, gente, a questão aqui é que tem coisas na nossa vida que a gente começa e para e que está tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente é ser humano. Você não precisa se sentir mal porque você não conseguiu terminar tudo que você começou. Porque eu tenho certeza também que você terminou muita coisa que você começou. Sua vida não é só um comece e para. É também coisas que você levou até o final e você conseguiu. Só que a gente vive em um tempo em que a gente entra no Instagram e vê as pessoas celebrando e comemorando um monte de coisa e a gente acha que está em dívida. A gente acha que a gente não consegue por coisinhas que a gente tentou e não conseguiu. Mas está tudo bem, você é um ser humano e o Instagram prejudica um pouco a nossa saúde mental nesse aspecto. Quer ver um exemplo? Sábado passado, falei, nossa, sabadão, vou dormir um pouco até mais tarde, né? Eu e minha esposa, a gente estava meio cansado, vamos dormir até mais tarde no sábado, tal, tá de boa. A gente dormiu. Aí eu acordei um pouco antes que ela, estava na cama, peguei o celular e fui ver o Instagram. Comecei a ver os stories, um amigo meu já tinha corrido 5 quilômetros no parque, 8 horas da manhã, postou. Aí o outro já tinha ido na academia, o outro estava trabalhando, o outro não sei o que, e eu vendo, falei, caramba, mano, que sentimento ruim, eu aqui na cama, velho, morrendo, babando. Aí eu olhei para a Sofia, eu chacoalhei ela, falei assim, amor, vamos levantar aí, dar uma caminhada no parque, tomar uma água de coco. Ela olhou para mim e falou, você tá louco, velho? Me deixa aqui. Tá bom então, né? Vamos ficar aqui, rolando na cama e tá tudo bem. Mas prejudica, a gente se sente mal. Então, diante disso, eu não quero que você se sinta mal por conta disso, porque a minha intenção aqui com essa mensagem não é que você comece a partir de hoje, terminar tudo que você começa, não. Porque você é um ser humano. A minha intenção aqui hoje é que você termine a coisa certa. Porque tem coisas na nossa vida que são opcionais. Como, por exemplo, a faculdade é opcional. Não estou dizendo que não é importante, mas você pode escolher terminar ou não, a academia, o filme, a dieta, enfim, você pode escolher. Mas tem algo na nossa vida aqui que o autor aos Hebreus está dizendo que é essencial e que você precisa terminar, que é a corrida da fé. Muito se fala na igreja hoje sobre as corridas opcionais e pouco se fala sobre a corrida essencial, que é a corrida da fé. Essa você precisa ir até o final. E o apóstolo Paulo aqui está falando a respeito dessa corrida, e ele está falando de uma corrida que é agonizante. Quando ele fala sobre corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, essa palavra corrida vem do grego agon, que significa agonia. Essa corrida é agonizante. E ele está falando do esporte corrida, a competição corrida. E ele está falando da corrida, porque no Novo Testamento ainda não tinha o futebol. Porque senão ele ia falar de um jogo de futebol, um Brasil e Argentina pegado até o final, os caras suando, penalidades, você agoniado atrás da TV. Inclusive, estamos em ano de Copa do Mundo. Quem aqui está animado com a Copa? Pouca gente, que isso, gente. A gente é brasileiro. É porque o Neymar ainda não foi convocado, né? Por isso que vocês estão... Amanhã, vocês se preparam. E se você é contra o Neymar, você não vem falar de futebol, seleção brasileira comigo. A gente vai brigar, discutir. Mas ele está falando sobre essa corrida,
porque era algo difícil. Ele quer falar aqui, retratar algo difícil, agonizante, que não são todos que vão concluir. E ele está falando dessa corrida. Aí o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar sobre essa corrida, ele quer que nós entendamos alguma coisa sobre esse esforço, sobre essa dificuldade. E quando ele fala que é algo difícil e que nem todos vão concluir, eu acho que ele está nos convidando a reparar algumas coisas. Você já reparou que nessa caminhada da fé, não foram todas as pessoas ao seu redor que continuaram junto com você? Você já notou que alguns pararam no caminho? Já notou que alguns não foram até o final? E eu não estou dizendo aqui de vir à igreja ou não, porque alguns deles até vêm na igreja, mas por algum motivo estão desanimados com o chamado que o Senhor propôs para a vida deles. Por algum motivo eles pararam. Eles estavam correndo durante o tempo, mantiveram uma cadência ali, mas o cansaço chegou. E por que pararam? Bom, alguns motivos. Alguns pararam porque pensaram que essa corrida da fé não era difícil. Porque quando você começa uma corrida, quem aqui já fez São Silvestre, maratona? Levanta a mão. Pouca gente, que isso, gente? Vamos, né? Então, ó, vou desanimar vocês. Eu já fiz uma São Silvestre, 2. Então, se eu postasse lá e você visse, você ia ficar meio chateado. Então vamos embora, vocês conseguem. Mas quando você começa uma São Silvestre, no começo está todo mundo pulando, animado. A gente foi junto lá, tem festa, trio elétrico, os caras lá em cima, DJ, vamos correr. Você vai chegando no final, não é todo mundo que está lá no final. E quem está lá está se arrastando, está morrendo. Eu, na minha primeira São Silvestre, eu vomitei no finalzinho, não estava conseguindo. Mas é difícil. Então a pessoa acha que a caminhada da fé é só o início ali da corrida, é só a parte feliz, a parte alegre, me converti, estou livre, agora é tudo lindo, eu vou viver de glória em glória, eu vou conquistar tudo, o Senhor vai me abençoar. Aí quando vai chegando no meio da caminhada, aí começa a vir os problemas. Começa a vir BO, começa a vir dificuldade, você perde alguém, você perde emprego, vem dificuldade financeira, você tem problema com o filho, você tem problema com isso, com aquilo, e você vai desanimando e a pessoa olha para isso e fala assim, não era do jeito que eu esperava, vou parar. E para. Ou porque a pessoa também pode parar? Obstáculo. Começou a vir obstáculo, começou a vir dificuldade, começou a vir problema. E ela achou que o obstáculo era muito difícil para ela. Ou então ela olhou para uma pessoa que ela considerava melhor que ela na corrida, viu que aquela pessoa tropeçou, falou, eu vou tropeçar também, não vou parar por aqui, não vou continuar, porque eu vou ter dificuldade. Ou então ela se decepcionou com algum colega. Está lá na corrida com alguém, a pessoa magoou, feriu, se decepcionou com um líder, se decepcionou com a igreja, a pessoa olhou e falou assim, caramba, eu colocava muita expectativa nessa pessoa, mas ela me decepcionou, eu vou parar. Muitos estão parados na corrida, porque se decepcionaram, porque se machucaram, porque estão passando por lutas e aflições, não servem mais, não pregam mais a palavra de Deus, não evangelizam mais, estão desanimados, estão correndo somente para satisfazer aquilo que é para essa terra, para aqui e para agora, mas não estão olhando para a eternidade, porque pararam. Qual é o motivo que te fez parar a corrida? Qual é o motivo que você não serve mais? Qual é o motivo que você desistiu de pregar para aquela pessoa? Por que você parou a corrida? Talvez você ainda frequenta a igreja, talvez você ainda seja um dizimista, talvez você de fato no começo estava muito animado e foi uma conversão genuína, mas o seu coração nesse momento está longe da corrida. Agora, a não ser que alguma coisa mude na sua vida, a não ser que algo aconteça, o único bom trabalho que você vai ter feito vai ter sido o seu primeiro passo. Mas ao contrário disso, o melhor trabalho de Jesus foi o passo final, foi o último suspiro, foi a morte dele. Jesus, ele é o principal exemplo daquele que resistiu, daquele que correu até o final, daquele que terminou a corrida. Hebreus capítulo 12, verso 3. Portanto,
pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A Bíblia diz que Jesus suportou, querendo dizer que Jesus ele poderia muito bem ter deixado para lá. Jesus ele poderia ter desistido. Jesus ele poderia ter olhado a situação e falado: deixa quieto, não vou até o final por eles, não vou continuar, não vou insistir. Mas não, o texto diz, ele suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. A família de Jesus chamou ele de louco. Os vizinhos de Jesus tratavam ele pior que a família. Quando Jesus ele volta para a cidade natal dele, as pessoas pegam ele e querem jogar ele do alto de uma colina para matar Jesus. Jesus foi perseguido, humilhado, torturado, envergonhado. Jesus foi morto. Mas ele não desistiu de correr. Ele não desistiu da corrida, ele foi até o final. E isso nos leva a uma pergunta: como? Como Jesus conseguiu ir até o final? Como Jesus suportou? Porque como Jesus nós somos tentados, como Jesus nós somos acusados, como Jesus nós somos envergonhados, como Jesus nós temos aflições, pessoas se vão, pessoas nos decepcionam, como Jesus nós somos traídos. Como Jesus suportou, como Jesus foi até o fim, porque diferente de Jesus, nós desistimos, nós nos entregamos, nós paramos. Jesus não. Como? Como nós continuamos como Jesus continuou? A resposta é: focando onde Jesus focou, na alegria que lhe estava proposta. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Esse versículo que eu acabei de ler, para mim, ele é o maior testemunho a respeito do céu que nós temos na Bíblia. Ele não fala a palavra céu, ele não fala de ruas de ouro e nem de anjos, mas ele fala que vale a pena ser morto, ser envergonhado, humilhado, em troca da alegria que nos está proposta no céu. Ou seja, o céu é tão maravilhoso, o céu é tão grandioso, a presença de Deus no céu de forma plena é tão grande, que vale a pena qualquer coisa que nós passamos nessa corrida, para ir morar no céu. Vale a pena o sofrimento, vale a pena a dor, vale a pena a perda, vale a pena continuar, apesar dessas coisas, vale a pena insistir na conversão daqueles que estão à sua volta, vale a pena, porque a alegria que nos está proposta é muito grande, é algo de imensurável valor. O céu não era um território que Jesus não conhecia. Jesus foi a única pessoa que antes de morar na terra morou no céu. A gente vai primeiro morar aqui para depois morar lá. Jesus não, Jesus morou lá e depois veio morar aqui. Ou seja, Jesus ele sabia o que estava aguardando. Jesus sabia o que esperava. E saber o que o aguardava lá no céu capacitou Jesus a suportar a vergonha na terra. Nos momentos finais de Jesus, ele focou na alegria que Deus colocou diante dele. Ele focou no prêmio dos céus. E porque ele focou no prêmio dos céus, ele foi capaz, não apenas de terminar a corrida, mas de terminar a corrida com bravura. Jesus, ele viu a mesa. Jesus, ele viu a festa. Jesus, ele viu a alegria. Jesus, ele viu o presente. E por ver essas coisas, por conhecer essas coisas que nós ainda não vimos, ele teve forças para suportar até o final. Você quer ter forças para correr essa corrida até o final? Coloque seus olhos no céu. Eu comecei essa mensagem falando sobre a festa que está preparada para você. Porque é você lembrando dessa festa que você vai ter forças para suportar a dor aqui na terra. Sabe, a palavra de Deus diz que nós teríamos aflições, que nós passaríamos por dificuldade, que não seria fácil. Mas em troca daquilo que nos espera, vale a pena passar por todas essas coisas.
E eu acredito firmemente que nós passamos por aflições, por dores, por lamento, por perdas, por tristezas, porque o Senhor, Ele quer nos lembrar o tempo todo que nós não pertencemos a esse lugar, nós não somos daqui, nós não nascemos para viver eternamente nessa terra, passando por dor. Nós somos cidadãos do céu, onde uma festa nos aguarda, e vale a pena passar pela dor aqui na terra, vale a pena. Jesus sabia o que o aguardava, Jesus sabia da festa que estava esperando, e esse momento também nos espera. Em um mundo que nós vivemos, que está distraído por aparência, por conquistas, por dinheiro, por postar aquilo que você terminou, por satisfazer a sua vaidade, o seu ego, por olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz, sabe? O mundo, ele está distraído com essas coisas, as pessoas querem postar muito dessas coisas. A galera corre no parque e posta, porque para ela é a maior coisa da vida dela, e legal, o pessoal compartilha lá, mas por quê, né? Por que nós damos tanta importância por essas coisas, quando na verdade, nós deveríamos celebrar, conquistar, mostrar, festejar o nosso lugar à mesa com o Senhor Jesus no céu? É essa corrida que importa, é isso que nós conquistamos que mais importa. E nesse momento, nós ouviremos de Cristo: muito bem, servo bom e fiel, você terminou a corrida, você chegou no final, e valeu a pena, valeu a pena. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei a dor que você tem sentido, eu não sei, e eu não vim aqui te trazer uma mensagem que, olha, isso vai passar, que tudo vai mudar do dia para a noite, que você pode vencer isso. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que Deus vai fazer com isso, eu não sei o que Deus quer fazer através disso. Mas o que eu posso te dizer é que, independente disso que você está passando, vale a pena suportar firme com o chamado que Deus colocou na sua vida, no seu coração, até o final. O céu, ele é real, tão real quanto o que você toca, tão real quanto o que você vê aqui, tão real quanto o cheiro que você sente, a pessoa que você toca, o sabor do alimento que você experimenta, tão real quanto essas coisas. E um dia nós estaremos festejando com o Senhor Jesus no céu. Amém? Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Que essa mensagem te dê forças para continuar a semana. Que essa mensagem te dê forças para continuar na luta, na dificuldade, para seguir em frente. Que essa mensagem te dê forças para você tomar decisões e falar assim: olha, eu vou voltar para a corrida. Eu vou servir na casa de Deus. Eu vou continuar lutando por essa pessoa que ainda não se converteu, porque essa pessoa também recebeu um convite para a festa. Eu vou continuar porque não tem festa no céu quando eu paro. Não tem festa no céu quando eu desisto. Não tem festa no céu quando a luta me vence, quando a dificuldade me consome. Tem festa no céu quando eu continuo na corrida, pregando o evangelho e o pecador se arrepende. Eu creio que essa manhã pode haver festa no céu. Você crê nisso? Diga amém. Se você crê da mesma forma que eu creio, eu te convido a orar nessa manhã. Feche seus olhos. Se existe alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus, que quer se converter ao Senhor Jesus, que quer dizer: Senhor Jesus, o Senhor é o dono da minha vida, eu quero entrar nessa corrida, eu quero correr até o final, está difícil, está dolorido, mas eu sei que com o Senhor eu tenho a capacidade de correr até o final. Se existe alguém hoje que quer fazer essa entrega, o altar está aberto, você pode sair do seu lugar e vir até aqui fazer essa oração. Os pastores e líderes vão orar junto com você. Se você quer tomar essa decisão, faça isso, não perca essa oportunidade. Se tem alguém aqui que já me converti, eu servia na igreja, eu fazia tanta coisa, mas eu parei, eu desanimei, muita coisa aconteceu, mas eu quero voltar.
Eu não quero colocar minha expectativa em pessoas, eu quero colocar minha expectativa no céu, naquilo que me aguarda. E hoje eu quero voltar para essa corrida, eu quero voltar a lutar pelas pessoas que ainda não se converteram, eu quero voltar a servir na minha igreja, a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Se você quer tomar essa decisão hoje, o altar também está aberto, você pode fazer uma aliança com o Senhor hoje, de voltar a correr, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à luta. Tome essa decisão hoje. Se você deseja isso, o altar também está aberto. Você pode vir orar, fazer essa aliança aqui. Você fica à vontade. Se quiser orar no seu lugar também, se você quiser tomar esse passo de fé, fique à vontade. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é fiel conosco, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos dá força de continuar nessa corrida, Pai. É difícil, Pai, não é fácil. Nós temos lutas, Pai, nós temos decepções, nós somos magoados, nós desistimos de coisas, Pai, mas dessa corrida, Pai, nós não queremos desistir, nós queremos ir até o final, Pai. Nós não queremos fraquejar. Senhor Jesus, nos dê força, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a olhar para o céu, Pai, não para pessoas, Pai. Pouco importa, Pai, se alguém nos decepcionou, Pai. Nos dê um coração que perdoa, nos dê um coração que consegue relevar essas coisas, porque no final de tudo o que importa, Pai, é que ouviremos do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, você concluiu a corrida, você terminou com bravura, você cumpriu o meu chamado para a sua vida. É isso que nós queremos ouvir do Senhor. Senhor Jesus, que essa igreja venha celebrar, Pai, a conversão do perdido, venha celebrar, festejar aquilo que realmente é o importante para nós, Pai. Que a nossa prioridade seja a pregação fiel do Evangelho, Pai. Se existe alguém aqui nesse lugar que ainda não se converteu ao Senhor, que hoje, Pai, seja mudança, que hoje seja transformação, que hoje seja o dia da conversão, que hoje seja o dia da libertação, Senhor Jesus. Vem com o Teu Espírito Santo, convença do pecado, da justiça e do juízo, porque se alguém se converter nesse lugar hoje, haverá festa no céu, haverá celebração, haverá comemoração, Pai, e nessa igreja não será diferente. Nós celebraremos, nós vibraremos, Senhor Jesus, porque esse é o nosso chamado, é para isso que nós estamos correndo, Pai. Senhor Jesus, nos dê um coração igual ao Teu, Pai, que olha para aquele que foi salvo e celebra, que olha para aquele que ainda não foi salvo e ora, e intercede e prega, Pai. Não nos deixe parar, não nos deixe desanimar, Senhor Jesus. Nós queremos ir até o final, nos dê forças, Pai. Nos perdoe, Senhor Jesus, todas as vezes que nós paramos por motivos que nós não poderíamos parar. É isso que eu oro, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém.